Português para concursos. Aula 41. Crase. Crase é o acento gráfico que indica a presença de um artigo e uma preposição juntos. Dessa forma, para termos a crase, esses dois elementos são imprescindíveis. 1. A preposição, pedido pelo termo anterior, somado ao 2. A artigo ou pronome, pedido pelo termo posterior. Veja sempre se essas duas condições são satisfeitas. Não adianta ver apenas a regência do verbo ou do termo anterior. Não são apenas os verbos que pedem preposição. Tem que verificar se o artigo é pedido. Veja. Chegamos à sala de aula. O verbo chegar pede a preposição a. Vejamos se tem artigo. Estamos na sala de aula e não em. Assim, o artigo é solicitado e temos a crase. Visitei a casa dos pais. O verbo visitar não pede preposição, de forma que o a só pode ser artigo. Assim, não há crase. A preposição mais as artigo ou pronome igual a as. A preposição mais aquele pronome igual aquele, aqueles. Única palavra com crase. Somente existe crase nessa situação. Quando não temos a preposição a, não tem como haver crase. Quando não temos ou artigo a ou pronome a, não temos a crase. Fui à aula. Quem vai, vai a preposição mais a artigo, a aula, igual a. Fui a uma aula. Veja que aqui o artigo é uma, portanto, não é possível ter crase. Referia-me às aulas em vídeo. Quem se refere a algo ou alguém. Referia-me a aulas em vídeo. Veja que não podemos ter crase, já que não temos o artigo. Não temos o artigo porque o a está no singular. Só pode ser a preposição, já que aulas é plural e pede um artigo no plural. Note que existe uma diferença semântica entre as orações. Referia-me às aulas em vídeo. O interlocutor foi específico quanto às aulas que ele se referiu. Referia-me a aulas em vídeo. O interlocutor quis dizer quaisquer aulas em vídeo. Fui a Belém. Devo usar crase ou não? Sabemos que o verbo ir pede a preposição a. Então resta saber se Belém pede artigo. Vejamos. Estive em ou na Belém? Veja que é em. Assim, Belém repele o uso de artigo. Portanto, não se deve usar crase. Fui à Bahia. Temos crase? Vejamos. Estive na Bahia e não em Bahia. Assim, precisamos da crase. Referia-me à sua coragem. Tem crase? Vejamos. Sabemos que referir pede a preposição a. A sua coragem é bem-vinda. É uma construção correta, de forma que esse a é artigo. Também podemos falar sua coragem é bem-vinda, que fica certo. Assim, nesse caso, a crase é opcional. Referia-me à sua coragem e a dela também. A primeira crase é opcional e a segunda. Vejamos. Sua coragem é bem-vinda e minha também? Veja que essa construção está errada. Na segunda, precisamos do artigo a e a minha também. Assim, a crase no segundo a é obrigatória. Como ela é obrigatória,
por razão de paralelismo e não gramatical, usa-se crase no primeiro A. Fique atento, gramaticalmente, crase no primeiro A é opcional, mas semanticamente a crase no primeiro A é obrigatória, já que paralelismo é parte da semântica. Ela tem direito a estudo e a alimentação. Veja que não podemos ter crase antes de estudo, já que é uma palavra masculina. Assim, não tem como ser precedido pelo artigo a. Por paralelismo, não usamos a crase no segundo a, de alimentação. No entanto, se a alimentação for especificada pelo contexto, o uso da crase é obrigatório. Por exemplo, a alimentação dela requer cuidados por conta da doença que tem. Não pode ter glúten e precisa ser rica em carboidratos. Ela tem direito a estudo e a alimentação. Ou ainda, ela tem direito a estudo e a alimentação que lhe assegure a vida. Assim, aprendemos que sempre que houver especificação, devemos usar a crase, caso o verbo peça a preposição. É claro, veja. Fui a Brasília DJK. Não é qualquer Brasília. Veja, estive na Brasília de JK. Sem especificação seria estive em Brasília. Agora, se o verbo não pedir preposição, nunca haverá crase. Visitei a Brasília DJK. Fui à terra e voltei ao navio. Tem crase? O verbo ir pede a preposição. E terra? Tem artigo? Estive em terra e voltei ao navio. Ou estive na terra e voltei ao navio. Estive em é a forma correta. Assim, descobrimos que terra, nesse caso, repele o artigo, e por isso não se usa crase. Voltamos à terra natal. Voltar pede a preposição a. Terra natal pede artigo? Estou na terra natal, e não em terra natal. Assim, a crase é obrigatória. Prefiro carro a moto. Veja que o interlocutor generalizou, já que ele não usou o artigo para carro, senão teríamos prefiro o carro à moto. Se ele tivesse sido específico, aí sim teríamos a crase e haveria alteração semântica, carro e moto específicos. Marcamos a aula para as 22. Veja que já temos a preposição para, então não tem como ter outra preposição. Assim, não há crase. Marcamos a aula a uma hora qualquer. O artigo já está presente, uma. Marcamos a aula às 22. Agora sim temos preposição e artigo. Marcamos a aula a uma hora. Temos crase porque o uma é numeral e não artigo. Indica a hora da aula. Expressões femininas. Todas levam crase. Às vezes, às claras, às escuras, à procura, à espera, à vista, à tarde, à noite, à grega, à milanesa, à Gomes de Sá, à moda, a Zé do Pipo, à moda. Veja que a crase serve para resolver ambiguidades. Ela cheirava a comida. Ela tinha cheiro de comida. Ela cheirava a comida. Ela cheirou a comida. De crase é isso. Revise os exemplos e faça exercícios para fixar a matéria. Se houver dúvida, deixe nos comentários que responderemos. Se você gostou, cadastre o seu e-mail no site resumosparaconcursos.grátis.com.br e receba aulas e dicas de estudos para concursos. Um
forte abraço e até mais!